Bom dia a todos novamente. Eu sou o professor Celso Araújo Fontes e essa é a nossa nona aula do curso Programação para Advogados. Bem, no final da última aula, eu passei, né, meio que sugeri um exercício, quem pudesse, né, quase que um desafio, quem pudesse, bom dia, Júlio César. Quem pudesse, é claro, o Haroldo está falando que não viu o link da aula de hoje. Vou colocar aqui, final, mesmo link. Mesmo link com final 09. É, então, é, eu passei essa, eu passei esse desafio, né, pessoal, que fosse o seguinte: tentar pegar aquele nosso programa que estava gerando RPVs em Word e tentar separar RPV de precatório, né? Por causa da questão dos valor ser maior ou igual a 20 salários mínimos. Alguém conseguiu fazer? Alguém conseguiu fazer? Opa, bom dia. Quer, quer falar alguma coisa, ô Tércio? Ah, não. Beleza. Não atirei o som aqui, mas eu escrevi aqui, Celso. Eu quase consegui. Ah, é? Na Quase? verdade, eu consegui criar uma regra de que quando for acima de 20 salários mínimos, o valor devido, Sim. ele dava true ou false. Mas eu não consegui separar os arquivos, sabe? Só o que fosse acima de 20 ir para precatório, o que fosse abaixo para RPV. Eu travei nessa parte. Vamos tentar agora pegar aquele mesmo programinha e todos nós juntos incrementarmos, melhorarmos ele com essa nova feature, esse novo requisito. Vamos lá? Então a gente faz essa alteração todo mundo junto. Vamos lá. Deixa eu abrir ele aqui. E a gente faz todo mundo junto. Vamos lá. Deixa eu até, na verdade verdadeira, eu acho que eu deixei até com outro nome aqui. Deixei com o nome de. Tem problema não. Eu pego aqui no e-mail. Deixa eu só dar um pause aqui. Bem, tá aqui o código, tá? A gente até separou aqui uma função para poder gerar o IPv, outra para converter valor, que a gente viu que eram coisas repetitivas, certo? Coisas repetitivas que valeriam a pena ficar numa função para poder ter reuso. Bem, no código atual, ele estava aqui gerando os RPVs nessa pastinha. Eu já até converti eles para PDF, vou ensinar isso na aula de hoje também, tá? Mas eu vou apagar aqui. Sim, excluí 3.000 arquivos, né? Deixa ele apagando aqui. Enquanto a gente começa a pensar na visão de programador, como a gente faz uma melhoria num software que já está, vamos dizer, que já tivesse em produção, já existe. Então, primeiro a gente tem que analisar o seguinte, né? Os dados, pelo menos os principais, a gente já tem. Um dado que a gente ainda não. Uma variável que a gente. Qual seria uma variável nova na visão de vocês que essa melhoria que nosso programa aqui precisaria ter para poder cumprir o requisito novo pedido pelo usuário, pelo cliente? No caso, eu, professor. O cliente agora ele quer que seja o quê? O usuário ele quer que a gente separe. Aliás, tem até aquele termo, né? Só tem duas profissões no mundo que tem usuário, né? TI e uma outra lá, enfim. Então, assim, o nosso usuário, ele, ele quer agora que considere a questão de
da própria, do próprio novo CPC, a questão de ser 20, mais que 20 salários mínimos. Então, de cara, a gente vai ter que ter pelo menos uma variável. Eu sei que o ideal seria pegar isso de forma dinâmica, ou isso tá num arquivo TXT, mas vamos colocar aqui por enquanto numa variável mesmo direta no código. Salário mínimo atual, certo? Qual é o salário mínimo atual mesmo? Salário mínimo. Google sempre responde. 1.212. Ótimo. Exatamente o que a gente precisa. Não ter centavos é mais. As coisas ficam mais fáceis. Mas é claro que a gente sabe que em float tem que ser assim, certo? Em float tem que ser assim, ó. 1.212,00. Pelo menos aqui o Google está dizendo que não tem centavos aqui no salário mínimo atual, não. Mas beleza. Vamos lá. Bem, então é o seguinte. A gente vai ter que ter essa variável. Para essa variável ser usada para o quê? Para gerar um novo tipo de documento. Então aqui a gente já começa a ter um pequeno. A gente começa a já ter, não um pequeno problema, né? Mas a gente já tem que ter um olhar atento nessa parte aqui do programa. Nesse módulo específico, no caso, nessa função específica. Só um minuto. Esse programa aqui, a priori, ele recebe o número do processo, o nome do autor e o valor devido, e ele já gera o RPV. Certo? Dessa vez a gente vai ter que ser ou gerar RPV ou gerar o precatório. Então, assim, o nome aqui dessa função já começa a já não fazer mais muito sentido, certo? Já não começa a fazer mais muito sentido. E além disso, tem a questão que também o texto, teoricamente, aí ou a gente poderia usar um modelo, colocar aqui, lembra? Poderia ser aqui um modelo, mas de qualquer jeito teria o seu texto, um modelo para RPV, um modelo para precatório. Por enquanto eu vou fazer assim, a gente já começa de maneira incremental, a gente começa do mais fácil para o mais difícil. Então vamos lá. Eu penso o seguinte, o texto agora vai depender se é de RPV ou se é de precatório, certo? Então, eu faria da seguinte maneira. Aí a gente pode escolher se a gente faz uma variável global ou dentro da função. Eu vou colocar ela como sendo global mesmo, quer saber? Vai ser o seguinte. Não sei se vocês concordam comigo. Ó, texto RPV. Aí o texto RPV vai ser esse aqui. Lembra, eu estou usando um negócio de 3 linhas porque o texto é grande demais, tá? Mas não tem problema ficar tudo. É até melhor ficar tudo numa linha só, para não ficar uma quebra de linha lá no Word. Então, assim, esse vai ser o texto RPV, tá? Aí eu vou criar aqui uma outra variável chamada texto precatório. A priori, questões didáticas, eu vou copiar e colar. Aí. Me ajudem, doutores. O que eu posso colocar aqui? Expedir precatório no valor D. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado. Muito obrigado. Expedir precatório no valor D. Expedir precatório. Precatório no valor. Aí o texto vai até mudar, né? No valor D. Aí o valor vai vir primeiro. Requer a expedição. Obrigado, Wagner, também. No valor D. A gente coloca aqui assim. Aí a parte do autor, eu posso colocar como assim? No valor D. Posso colocar o quê? Tipo assim, expedir precatório no valor de. Em favor. Ah, em favor de tal. Pô, muito obrigado aos 3 aí, pessoal que me ajudou aí. Obrigado mesmo, obrigado mesmo. Só marcar aqui um horário aqui. 10h04. Obrigado, gente. Não, ótimo, Marcos. Ótimo, ótimo, ótimo. O, o, eu,
Eu vou só deixar esse texto menorzinho aqui, só por questões didáticas, mas vou copiar aqui com todo carinho aqui, vou deixar gravado aqui num bloco de notas para mim, para quando fazer uma versão mais verossímil, ficar com esse texto aqui. Modelo do TJ. Pô, muito obrigado. Cara, obrigado a todos aí. Vocês são os melhores. Vocês são os melhores. Melhores operadores do direito do Brasil estão nesse curso, modéstia à parte. Então vamos lá. Temos aqui nossos pseudo, né? Nossos pequenos modelos de minuta, tanto de RPV como de precatório, tá? Com a ajuda de vocês, vocês me ajudaram aqui a gente bolar o texto. Fiquei na dúvida como fazer formatação de texto mais complexo. Não, não tem problema, Wagner. Quando você usa aqui, ó, quando você usa aqui três aspas com três aspas, você pode escrever o que você quiser aqui, ó, blá, 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 blá. E outra coisa, o Wagner, lembre-se que dependendo da situação, você poderia deixar esse texto, por exemplo, esse texto enorme aqui, que o Marcos sugeriu, enorme entre aspas, né? Desculpa, que o Marcos sugeriu, você poderia deixar isso aqui com algumas strings. Olha o chat do Jitsi. Fiquei na dúvida de como fazer a formatação. Ele segue o padrão que eu colocar nas aspas? Segue. Isso aqui são as variáveis que a gente vai substituir. Mas se você quiser, você poderia deixar alguma coisa tipo hashtag autor. Aí eu dando o código fonte do PGE Digital ao vivo aqui, ó. E você usar aquele replace string que eu ensinei para vocês, e você já deixar o texto igual foi o texto que o nosso colega aqui passou, e aí poderia ser assim, ó, requisito, isso dentro do Word, tá? Isso aqui tá no bloco de notas, mas isso aqui dentro do Word. Requisito em favor do credor, nananã. O texto que o colega passou foi até interessante, que ele deixou abaixo, então poderia ser simplesmente você dar um add paragraph no Python docx, e aí você chegar aqui, já teria esse parágrafo. Você só chegar aqui e colocar fulano e o valor lá, não sei quantos R$1.000, entendeu? De boa. O colega até deu uma solução mais fácil. Uma mais coisa seria você deixar alguma coisa aqui no meio do texto, tipo assim, hashtag autor. E aí você usar, lembra que eu mostrei para vocês que a gente consegue alterar coisas dentro de um Word que já existe? Você lê o parágrafo, pega esse conteúdo, usa o string replace do Python e troca o autor pelo que está vindo lá do CSV. Poderia ser. Sim, o bom de programação é isso, é aquela coisa Neyston, né? 1001 maneiras de resolver o mesmo problema, tá? Por enquanto eu estou tentando ir pelo mais facinho possível. E novamente aí agradeço todas as sugestões que vocês deram, tá? Obrigado mesmo. Vocês são os melhores. Vamos lá. Então aqui já não faz mais sentido o nome da função ser gerar RPV. Infelizmente. Tchau, função. Ela vai se chamar agora gerar documento. É o mais genérico que eu consigo pensar agora, tá? Gerar documento. Aí, a gente pode colocar a lógica aqui dentro ou não, mas vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Tudo isso faz sentido. Ele vai pegar o valor devido para colocar no Word bonitinho, vai gerar um documento. Se tivesse modelo, a gente passaria a string do modelo aqui dentro. E aí, dependendo, o if seria antes, tá? Mas eu vou fazer o if aqui, ó. Se valor devido for maior ou igual eu até coloquei o parênteses aqui, mas é coisa de programador PHP, JavaScript, né? Mas não tem necessidade no Python. Se valor devido for maior ou igual a salário, faz autocomplete, Tony, por favor. Às vezes ele quer ser legal, às vezes ele é legal comigo, às vezes ele não é. Salário mínimo atual vezes 20, certo? Acho que a conta é essa, né? Se for maior ou igual, aí o que a gente pode fazer? Olha só, não sei se vocês concordam comigo. A gente pode colocar para o default texto
documento, sempre pegar o da RPV. Vai ser o default. Vai ser o default. Ele vai partir do princípio que sempre vai ser RPV. Caso o valor devido seja maior ou igual a 20 salários mínimos, né? Aquela coisa lá do novo CPC, vocês devem saber de cabeça. O que a gente vai fazer? Seria só. Ah, é? Pô, então me perdoa, Wagner. Vocês sabem o texto legal melhor do que eu. Então só maior. Calma aí. Mas deixa eu só entender. E se for 20 salários mínimos? RPV, 20 certinho. Vamos dizer que seja 20 salários mínimos. Menor. Ah, entendi. Então tá. Então tá. Se for 20 salários mínimos certinho, o cara ganha direto. Se não, se passar 1 centavo de 20 salários mínimos, já vira precatório, é isso? Ah, então beleza. Então, consertando aqui, não é maior ou igual, é maior. Então, assim, se for maior ou igual a 20 salários mínimos, este documento vai ser precatório. Entendi. Entendi. Aí, a gente ainda tem a questão da pasta, certo? A gente ainda tem a questão da pasta. Mas a gente tem um truque aqui para a gente. A gente tem a questão da pasta. Mas a gente pode usar, para não precisar criar uma outra variável, a gente pode fazer um pequeno truque aqui. Vou mostrar para vocês. Vamos lá. No documento, que ainda vai estar em memória, eu preciso escolher o texto. Aí eu vou colocar aqui, ó. Texto do documento vai ser esse aqui. O default vai ser o quê? RPV. Passou de 20, vai ser precatório. Que é aquele texto que o nosso colega passou para gente. Aí, eu agora quero gerar em pastas diferentes, certo? Então, assim, se for na RPV, na pasta de RPV, se for no precatório, pasta precatório. Aí, o que eu vou fazer? Olha só. Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que vai acabar sendo mais elegante com uma variável mesmo. Pensando aqui com meus botões, vai acabar sendo mais elegante fazer isso aqui, ó. PF documento. Vai ser, eu mudei de ideia, vai ser mais elegante assim mesmo. PF RPV, o PF documento default vai ser esse aqui. Se passou, o PF default vai mudar para precatório. Tá? E aí vai ser o seguinte. Ele vai chegar. Entrou aqui. Vamos dizer que entrou. Ele vai usar o texto da RPV para poder montar o parágrafo e vai salvar na pasta RPV, igual eu estava fazendo nesse tempo todo. Se entrar nesse if, essa variável vai mudar de valor, vai pegar o valor do texto precatório, essa variável local, e essa variável local, em vez de ser RPV, ela vai trocar para precatório. Significa que isso vai afetar aqui e vai afetar aqui, certo? Então, só nessa brincadeira a gente já resolveu o problema. Vamos ver. Aqui, por exemplo, tinha esse PFRPV, essa variável que a gente estava usando aqui, ó, join PFRPV. Ela agora, ou a gente pode simplesmente copiar e colar, a gente pode chegar aqui, PFRPV, colocar aqui precatório. A gente pode copiar. Isso aqui é para garantir o quê? Se caso não existir a pasta, ele criar, entendeu? Então, PFRPV, PF precatório. Se caso o PF precatório não existir, cria. Se caso o RPV não existir, cria. Certo? Então, vamos lá. Tem aqui aquele RPV único, a gente ainda vai resolver esse problema. Vamos rodar aqui como quem não quer nada para ver se vai dar algum erro. Vamos lá. Auto is not defined. Tá, beleza. Por quê? Porque essa variável aqui, ela ainda não existe, né? Ela só vai
Ele, ele só vai existir quando a gente passar lá para dentro. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui nessa situação? Para ficar mais fácil, mais tranquilo, e não ter que usar string format, a gente joga essas duas variáveis aqui para dentro do contexto, aonde teremos a variável processo e teremos a variável autor e a variável valor devido aqui para dentro. Então, a gente joga aqui para dentro. Vamos rodar de novo. Trocamos o nome da função gerar RPV. Ela não existe mais. Agora é gerar documento. Certo? Vamos rodar de novo. Aí aqui ele está falando o seguinte, ó. Salário mínimo não é suportado entre valor devido. Ah, tá. Por quê? Porque o que acontece? A gente está pegando o valor devido que chega aqui como float e estamos alterando ele para string, já aquela string formatada. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui para poder não dar problema, tá? Sem contar que o valor devido, quer ver, ó? Sem contar que o valor devido aqui essa string, a gente vai ter que formatá-la antes de qualquer jeito, tá? Senão aqui, ó. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro, a gente vai colocar aqui, trocar o nome dessa variável de valor devido para valor devido formatado. A gente vai chegar aqui dentro, vai colocar valor devido formatado, valor devido formatado. Para a gente deixar a variável valor devido original, certo? Então, a gente vai pegar e já montar os dois textos de qualquer jeito. E deixar a valor devido continuar sendo uma float. Vamos lá. Estou rodando. Vamos ver se ele vai começar a gerar aqui as coisas. Está aqui gerando. Ó. Gerou um RPV. Eu acho que tem mais precatório do que RPV. Ó. Deixa eu abrir um qualquer aqui. Deixa eu abrir um qualquer aqui. Vou até fazer um esquema aqui para o Word não ficar inicializando toda hora. Vou simplesmente fechar o documento e não fechar o Word, né? Porque ele fica meio... Oi? Quem quer falar? Então tá aqui, ó. Expedir... Realmente, mais do que 20 salário mínimo. Expedir precatório no valor em tal em favor de tal. Arquivo, fechar. O Word ficar aberto. Vamos ver aqui. Nossa, é muito mais precatório do que a RPV nesses valores. Ó. Isso aqui, ó. Pagamento. Efetuar o pagamento de crédito requisitado para Helena Vino com valor de R$ 20.592,93. É uma boa também diminuir. É uma boa diminuir também. Mas não tem problema. Ele vai gerando e a gente vai debugando, sem problema. Tá? Sem problema. Arquivo. Fechar. Bem, então, com isso, a gente já conseguiu solucionar aquele problema. Conseguimos melhorar o nosso, adaptar, né, incrementar o nosso código original para que ele pudesse se comportar agora em gerar mais de um tipo de documento. E da mesma maneira que a gente tem aquele nosso RPV único, nós poderíamos também separar isso aqui agora numa função para poder gerar o RPV único e o relatório de precatório, o pedido único de precatório. Também. Poderíamos fazer as duas coisas. Separar numa função fica mais agradável para não chegar aqui e salvar no final com uma variável global. Alguém ficou com alguma dúvida? Posso mostrar para vocês então como a gente converteria esses arquivos para PDF, para poder eles serem, por exemplo, utilizados num assinador em lote obviamente, né, se fosse um documento já formal, né, que pudesse ser protocolizado, né, já tivesse
utilizando o modelo, né, com devido brasão, tudo certinho, mas que a gente sabe, né, que pelo menos grande maioria dos tribunais, né, o processo eletrônico acaba tendo que ser em PDF. Então, a gente acaba tendo que fazer o quê? Pegar aquele documento do Word e converter ele para PDF. Vou mostrar para vocês, ó, gerou. Nossa, só tem 18 IPVs e 982 precatórios, né? Que beleza. Que beleza. Bem, como é que a gente pode converter esses do... Ah, eu vou... Deixa eu salvar aqui. RPV precatório. Vou mandar isso para você. Eu tô salvando exatamente para isso. Chegar no final da aula, eu vou mandar por e-mail para vocês, tá? Chegar no final da aula, eu vou mandar por e-mail para vocês. Então a gente vai fazer o seguinte agora. Vamos converter esses documentos de uma vez só, todos eles para PDF. Vamos lá. Vou voltar aqui para os slides. E vamos ver o seguinte. Vocês vão instalar um módulo novo chamado DocX 2PDF. Assim, esse 2 é no sentido de ser to PDF, né? Doc 2 para PDF. Então, quem tiver no Tony ou quem quiser usar o PIP, fica à vontade. Vai lá no Manage Packages, que o meu às vezes dá uma zoada aqui quando eu abro, às vezes eu tenho que fechar o Tony e sair. Não sei porque isso está acontecendo no meu. E vocês vão procurar esse pacote, ó, DocX 2PDF, tá? Vão procurar esse pacote, aí vão instalar ele. Quando vocês instalarem, vocês vão poder ter uma função desse pacote chamado Convert. Sim, é muito literal esse pacote, tá? Esse módulo que esse rapaz criou. Esse módulo, ele faz o que por debaixo dos panos? Ele utiliza o próprio Word para converter DocX para PDF. Por quê? Existe a possibilidade de você, via shell script, tanto no Windows como no Mac, você usando aquele, acho que é o Apple Script, alguma coisa assim, você consegue, usando alguns programas que vêm junto com o Word, programas de linha de comando, você consegue converter arquivos DocX para PDF, sem precisar abrir a interface gráfica do Word, por assim dizer. Esse programa, o que ele faz? Ele faz isso tudo para a gente, de graça, por debaixo dos panos, usando Python. E como é que ele faz? Vamos lá. A gente importa uma função que está dentro desse módulo, chamado docx2pdf. Tem que instalar ele. E, obviamente, ele só vai funcionar se você tiver o Word mesmo, na Microsoft instalado na máquina, tá? Ele precisa ter o Word instalado na máquina. Tanto o Mac... É um revés desse pacote, infelizmente. Não. Tem outras bibliotecas que vão utilizar o OpenOffice, lá o BROffice? Tem, tá? Depois eu posso passar uma dica aí por e-mail para a galera. Mas a priori esse aqui, que eu achei assim, o mais prático, mais rápido, ele usa o próprio Word, tá? Ele usa o próprio Word. Mas vamos lá. A gente chama a função e a gente tem 3 possibilidades de usar essa função. A primeira, passando aqui o path do documento docx relativo ou absoluto. Sempre aquela história de relativo ou absoluto. Então, se eu tiver na pastinha onde eu executo meus scripts, ou onde está meu script, aqui, por exemplo,
Ó, o RPV único, né? Aquele RPV único. Tem ele aqui, o RPV único. Bom que o Word já está aberto, vai abrir mais rápido. Tem ele aqui, ó. Tem aquele RPV único, certo? Se eu quisesse converter ele para PDF, eu pego o nome dele, aqui vai funcionar relativo, porque ele está relativo ao programa que eu estou executando, tá? E aí, deixa eu até comentar aqui. Se eu executar só passando ele, o que ele vai fazer? Eu vou rodar. Tá vendo? Ele faz uma barrinha aqui, ó. Essa barrinha é a conversão do documento. Isso eu acho bem legal. Ele mostra essa barrinha aqui de progresso. Funciona também no Command. E vai estar aqui, ó. RPV único e PDF. Beleza? Se eu quiser, eu posso fazer o seguinte. Eu posso dizer que eu quero que converta RPV único, mas na saída eu quero que ele dê o nome de RPV único tjrj.pdf, por exemplo. Aí eu rodo. E aí o que ele vai fazer? Ele vai converter e vai dar o nome do arquivo, o nome que eu quero. PDF. Ele não vai repetir e só trocar a extensão, tá? Então aqui vai ter, lá, já, ali, RPV único tjrj.pdf. Se a gente abrir, vai estar lá o arquivo certinho, bonitinho. Agora, e se eu quiser converter uma pasta inteira? Um caminho que eu poderia fazer é usando aquela pasta, aquele pathlib, né, que eu mostrei para vocês que a gente consegue listar os documentos e ficar chamando converte um por um. Mas não tem necessidade. Se você quiser, você simplesmente passa o caminho relativo ou absoluto de um diretório. Por exemplo, vou pedir para converter. O RPV tem pouco, né? Vou pedir para converter a pasta precatória. Acho que é precatório ou precatório? Acho que eu dei um nome agora. Esqueci. Precatório. Vou dar play aqui, ó. Foi mal, deixei aqui dentação. Vamos lá. Vou rodar. Vai demorar, ele vai ficar uma barrinha aqui, mas a gente vai conseguir ver, né? Porque são 982 arquivos, tá vendo? Você consegue ver o progresso aqui, isso que é legal. Mas se a gente entrar, a gente vai começar a ver os PDFs, ó. Aqui, ó, os PDFs sendo gerados, ó. Aí, ó, mais um. Daqui a pouco vai sair outro. Se a gente abrir, ó. Tá aqui, ó. Expedir precatório no valor de tal em favor de Perry Letson. Beleza? Então, assim, essas são algumas das possibilidades que nós temos para poder tentar, em situações aonde, se a gente fizer se a gente fizer aqui um histórico, né, de como a gente chegou até aqui, né, chegou até esse programa, né? Nós fomos capazes de ler uma planilha de dados. Dessa planilha, nós convertemos dados para interpretação do computador, para que o computador, isso é, para que o Python pudesse ser hábil a efetuar operações aritméticas, certo? Com esses documentos, nós conseguimos criar regras para poder, com essas informações, para gerar dois tipos de documentos e dentre eles também gerar um terceiro, que poderia ser um quarto também, com a soma de todos eles, ou uma forma geral de todos eles. E poderíamos, se quiséssemos, até colocar modelos, igual eu mostrei na aula passada, né? A gente colocar um modelo e adicionar um parágrafo no modelo já existente. Isso é, gerar a partir de um Word pré-existente, um modelo que já tivesse no cabeçalho brasão, da respectiva do ente público e por aí vai. E a gente usou lá uma planilha com 1000 linhas. Poderia ser menos, como poderia ser mais. E isso tudo aqui está sendo num desktop, que eu estou com um monte de coisa aberta, mas dependendo, poderia ser gerado em alguns segundos num servidor, né? Um servidor dedicado. Então, isso é para mostrar o quanto que a gente consegue automatizar
determinadas tarefas, por assim dizer, utilizando Python. E o ideal é que a gente não se restrinja a isso, a apenas informações que a gente tenha de maneira offline, por assim dizer. Porque muitas vezes a gente precisa de informações que estão disponíveis na internet. E como é que a gente consegue buscar informações que estão disponíveis na internet? É o que a gente vai começar a ver a partir dessa aula. Vamos lá. Vou parar aqui. Já gerou PDF demais, já. Acho que já deu para vocês terem uma noção, né? Bem, enquanto eu vou buscar uma água, eu vou pedir para vocês instalarem agora um módulo novo no Python, na cópia do Python de vocês, né? Chamado requests, no plural. Vai aparecer mais de um, tá? Vai aparecer mais de um. O módulo que a gente quer instalar é esse aqui, ó. Ele tem esse nome aqui, requests puro, tá? Ele tem esse nome aqui, requests puro. E se vocês clicarem lá, ele tem que trazer para esse endereço aqui. Quer ver? Eu vou fechar aqui meu Tony, que ele às vezes dá uma zoada. Não. Vou abrir de novo, só para mostrar qual é o request certo que vocês vão precisar baixar agora. Eu sei que no Mac ele vai baixar umas dependências diferentes do Windows, tá? Sei que no Mac ele vai baixar umas dependências diferentes, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Manage Packages. Aqui no meu já tem aqui, ó, requests. O autor é esse cara aqui, ó, Kenneth Rates, tá? Então a tarefinha que vocês vão fazer agora é baixar esse módulo, que por debaixo dos panos ele vai baixar esses outros módulos aqui também, tá? Eu vou dar um pause aqui, já volto já, só um minutinho, vou beber água e ir no banheiro. Bem, pessoal, é o seguinte, o que é esse pacote requests? O requests, ele é literalmente o pacote mais baixado lá daquele repositório, o pipe. Isso é, ele é o módulo de terceiro mais baixado naquele repositório. Acho que já foi baixado 300 milhões de vezes, né? E agora com vocês, né, 300 milhões e mais algumas dezenas, né? Esse pacote, esse módulo, ele é feito para o seguinte, para tentar tornar assim de forma mais amigável e mais transparente. Até abre um parêntese. Na nossa área TI, quando a gente diz transparente, a gente quer dizer assim meio no sentido de ser invisível, não no sentido de ser visível. Eu sei que na grande maioria das áreas de conhecimento humano você diz assim, não, tem que ser transparente nisso, o cara quer ver todos os detalhes. Na TI, quando a gente fala ser transparente, a ideia é inversa. A ideia é você não se preocupar com os detalhes. Eu sei que é meio bizarro, mas é o jeito com que o termo, o entendimento, assim, o entendimento calcificado na área é esse. Na área da TI, ser transparente é esconder as coisas. Por incrível que pareça. Bem, fechando parênteses. Então, a ideia do request é tornar transparente para o programador detalhes, complexidades que envolvem você fazer requisições, por isso que o nome da biblioteca é request. Request em português é requisição, né? Você fazer uma requisição utilizando o protocolo HTTP, tá? Você fazendo uma requisição utilizando o protocolo HTTP. A gente vai conversar sobre esse protocolo já em seguida. A gente viu que a gente pode instalar, inclusive
pro colega ali, o Tony deu uma zoada e a gente acabou tendo que instalar da maneira tradicional ali. Ele teve que instalar da maneira tradicional usando o pip, certo? Pip install request. O request é uma das bibliotecas mais populares, conforme eu falei agora há pouco. E ela é tão popular que existem propostas, né? Para que esse request um dia ele se torne nativo, né? Do próprio Python. Não precisa instalar por fora, né? Uma requisição. A gente pode fazer requisição de várias maneiras usando o request, mas a maneira mais utilizada para fazer uma requisição usando o módulo request é através de uma função chamada get. Quando a gente faz uma requisição usando essa função get, ela vai trazer uma instância de um objeto de uma classe chamada response. Isso é, você faz uma requisição e você recebe a resposta dessa requisição. A resposta não é o conteúdo em si. Isso é o primeiro erro que algum programador iniciante pode cometer quando usa um tipo de biblioteca como essa. Ô, Larissa, por exemplo, acho que não sei se a Larissa ou a Letícia, nossas estagiárias, estão usando lá o Cake lá. No Cake tem uma biblioteca, tem uma classe chamada HTTP Client, que seria exatamente o equivalente a essa request. A ideia é igual. Você, quando dá lá o HTTP Client GET, você não pega o conteúdo, por exemplo, o HTML de um site. Você precisa chamar um método ou chamar um atributo para aí sim ele fazer o processamento e te dar o conteúdo, tá? Eu estou dizendo isso por quê? Porque pode o programador se iludir no momento que ele der um get aqui, por exemplo, com esse endereço, ó, http // isso aqui é o protocolo, certo? Isso aqui é o endereço www.pudim.com.br. Ele pode ter a ilusão de que quando ele dá o get, seja parecido com o que tem lá no PHP, uma função chamada fileGetContent, que ela já traz o conteúdo. Não. Aqui a gente vai trazer um objeto que vai representar aquela resposta, que ela inclusive pode ter o conteúdo ou não. Ela tem vários outros pedacinhos. Ela tem o cabeçalho, ela tem a parte de criptografia e por aí vai. Tá? Então, vamos ver aqui esse código para ver como é que seria um uso, uma espécie de primeiros passos com request. Vamos lá. Todo mundo vai executar isso junto comigo. Vou trazer aqui para o Tony esse código e analisar a linha ali. Vamos lá. Deixa eu beber aqui. Conferir se está gravando. Está gravando. Nós importamos o módulo request. E dentro do módulo request, existe uma função chamada get. Tá? Nessa get, a gente pode usar só o primeiro parâmetro, que é obrigatório, que é passar o endereço de um recurso. Esse recurso esse recurso ele precisa ser acessível através do protocolo HTTP. Ele pode estar na internet ou não. Poderia ser um HTTP para um endereço no meu localhost, isso é, se eu tivesse no caso aqui no meu computador tem um serviço web rodando no meu computador, poderia ser. Ou na rede da PGE, porque eu estou aqui dentro, PGE Rio de Janeiro, que eu estou aqui no VPN, quer dizer, eu estava, né? Na VPN do Rio de Janeiro, da PGE do Rio de Janeiro, eu poderia também acessar algum endereço. Então assim, aqui não necessariamente precisa ser na rede mundial de computadores, tá? O importante é ser acessível via protocolo HTTP ou HTTPS. Bem, se a gente rodar e analisar essa variável response, nós veremos que ela é um objeto, isso é, uma instância dessa classe aqui. Essa classe aqui, ela tem vários atributos e métodos também. Como é que a gente consegue ver o Python dizer para a gente quais são os atributos e o método, mesmo sem eu precisar abrir a documentação para eu ver? Eu posso usar uma função chamada dir.
onde eu passo o objeto aqui, ó, e ele traz para mim a lista de atributos e métodos desse objeto. Então, se eu rodar aqui, ó, ele vai trazer uma forma de um array, uma lista, todos os atributos que esse cara tem, atributos ou métodos. Então, aqui ele tem, ó, status code, text, URL, são vários. A gente vai estudar com calma cada um deles. Um deles é o text. Se eu pegar esse text e guardar numa variável, nesse contexto aqui, aonde o retorno é um HTML, não está compartilhado, não dá para ver porque está pequeno, pelo menos aqui, Luiz. Olha, clica duas. Eu não sei se tem mais alguém com a tela. Não sei se esse é o caso, Luiz, mas. Pessoal, vocês estão conseguindo ver o código aqui? Qualquer coisa, você dá um duplo clique aí no meu nome, na tela que eu estou compartilhando, tá? Ou você entra e sai do Jitsi, qualquer coisa. Acontece às vezes, tá? Não é culpa sua, não. Às vezes o Jitsi dá uma zoada. Entra e sai do Jitsi, Luiz. Tá? Às vezes acontece. Mas bem, aí se não conseguir, você fala aí de novo, a gente tenta dar um jeito. Vou continuar aqui, tá? E a gravação aqui também tá de boa. Vamos lá. Então, nesse contexto aqui, eu já sei por debaixo dos panos que é um HTML, mas a gente poderia testar se é um HTML ou não. Então, eu vou gravar numa variável chamada HTML e vou printar. Se eu der um play aqui, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer o conteúdo que esse endereço devolve para mim se eu fizer uma requisição do tipo GET. Tá? Se eu fizer uma requisição do tipo GET nesse endereço. O que seria equivalente a isso aqui no dia a dia? Seria fazer o seguinte. Pegar esse endereço, abrir uma aba no meu navegador e pedir para carregar. Então ele vai trazer aqui, ó. Abrir um parênteses. Esse site Pudim é um dos sites mais antigos que eu conheço. Ele deve existir, sei lá, desde os anos 90, esse site aqui. Esse site brasileiro. Deve ser talvez um dos sites mais antigos brasileiros que existem. E ele tem essa carinha aqui desde os anos 90. Nunca mudou. Aliás, só teve uma vez que mudou, que por incrível que pareça, o Estado Islâmico invadiu esse site uma vez. Aí tava aqui ele com o negócio do Estado Islâmico e tal. Mas depois o dono do site, que eu não sei quem é, conseguiu restaurar esse site aqui. E essa foto antiga aqui desse pudim aqui, em baixíssima resolução, desde os anos 90. Então, esse site aqui ele é mais antigo do que várias pessoas, do que vários estagiários que estão aqui nessa aula, aqui, só para vocês terem uma noção, né? Então, eu acabo usando muito ele para fazer testes para ver se a internet está funcionando via código. Desde então. Então, o que o navegador fez? Ele foi lá e vou mostrar para vocês como é que ele faz essa requisição. Se vocês apertaram F12, não importa se vocês estão no Firefox, no Chrome, no Safari, vocês têm o que a gente chama de aba do navegador. Que eu sei que às vezes vocês podem já ter. Vocês já podem, às vezes, já abriram ela sem querer. Aí vocês, ai meu Deus, que negócio é esse? Aí vocês vão e fecham, né? Mas agora vai ser interessante tela aberta. Apertar F12. E aí, no Chrome, ou no meu caso aqui, que é o Brave, que é um Chrome modificado, tem essa subaba aqui, ó, Network. Ou acho que vai estar em português rede, alguma coisa assim. Se vocês derem F5, ela vai como se fosse uma aba para depuração web. Então vai mostrar tudo que o Chrome carregou. Tá? Dentre as coisas que o Chrome carregou, eu vou dar um Ctrl F5 para ele limpar o cache. Se você clicar no primeiro item, que é o quê? Ele foi e tentou dar um get, igual a gente fez no Python, nesse endereço. http://pudim.com.br. Foi o que ele tentou fazer. Tá? E aí,
Na resposta aqui, ó, tem a cabeçalho resposta, ele trouxe o que, ó? A resposta que dá para qualquer programa que conseguir acessar via internet e der um GET nesse endereço. A resposta é o código HTML, que o navegador faz uma interpretação, e essa interpretação desse código HTML é o que vocês estão vendo aqui, ó. A imagenzinha, tudo que ele interpreta dentro desse HTML, que a gente vai estudar um pouquinho de HTML nesse curso também, tá? Mas alguém não conseguiu rodar esse código? Quem não conseguiu aí? Põe no chat aí. Quem não conseguiu rodar esse código do request? Ainda não conseguiu. O Renan. Renan, já tentou instalar o módulo via Open System Shell? Dando lá o pip install requests? Tenta instalar assim e rodar de novo. O Renan fazendo esse favor. Tá? Qual parte do tutorial? É isso aqui, ó. Tools, Open System Shell. Aqui, ó. Tools, Open System Shell. E aqui dentro você vai dar pip install requests no plural. Tá? Beleza? Ótimo. Então, vou pressupor que só ele que não está conseguindo até agora, todo mundo conseguiu. Qual o objetivo? É trazer o código-fonte aqui da página inicial do Pudim. Se todo mundo conseguir... Ah, resolvi. Tinha que instalar com pip3 porque o meu SO é o Linux. Tá, aí é uma particularidade aí do Marcos. Então, beleza. Então, o objetivo é esse, é trazer o código-fonte HTML do Pudim. Se vocês quiserem, obviamente, né, tiver curiosidade, vocês podem colocar aqui o endereço da procuradoria de vocês, da advocacia, o que for, que vocês vão conseguir trazer o código-fonte da página inicial delas, tá? Então, beleza. O que é o HTTP? Então, o que é esse protocolo? Vamos ver aqui, vamos estudar junto. Deixa eu ver se está gravando aqui direitinho. Está gravando. O protocolo HTTP é uma sigla que significa Hypertext Transfer Protocol, tá? Ele é um protocolo que foi criado na época lá, junto com o Tim Berners-Lee, né, que é comumente chamado de pai da internet. É um inglês. Só que ele criou isso lá no CERN, né, onde hoje tem aquele colisor de hadrons lá, aquele colisor gigante. Protocolo, no contexto da computação, ele é um conjunto de regras que define como, no caso de redes, como é que os pacotes vão trafegar via tamanho dos bytes e tal, entre um cliente e um servidor. Nesse caso aqui, né? Poderia ser até entre um cliente e um cliente, uma arquitetura ponto a ponto, mas um cliente e servidor. Quem é o cliente quem está sendo cliente nesse caso aqui, ó? Quem está sendo cliente está sendo Python, mas de forma mais específica está sendo a biblioteca request do Python. A gente até vai ver isso de forma mais direta. E quem está sendo o servidor? Quem está sendo o servidor está sendo o servidor onde está hospedado o site Pudim, que eu recentemente descobri que está na Amazon Web Service agora, diga-se passagem, né? Então, para a gente conseguir fazer essa comunicação web, a gente usa esse protocolo. Esse protocolo ele parte do seguinte princípio.
é a troca de dados entre o cliente e o servidor. O cliente faz uma requisição dizendo qual método ele quer, opcionalmente passando dados no cabeçalho ou até passando informações. O servidor processa, no caso lá um servidor Apache, não sei se é PHP, mas poderia ser um PHP, o PHP processa e devolve. E ele devolve isso aqui através de um response, que pode ter conteúdo ou não, mas tem que ter um código de status, a gente vai estudar isso, e um cabeçalho. Então, arquitetura cliente-servidor utilizando o protocolo HTTP é isso. O cliente faz a aquisição, o servidor processa e devolve a resposta. É bem isso, é bem didático mesmo, tá? Quais são os elementos, então, da gente trabalhando do lado com o cliente, que vai ser o que a gente vai trabalhar? A gente não vai implementar um servidor HTTP usando Python, não tem necessidade para esse curso. Quais são as etapas ou quais são os pedaços que uma requisição HTTP, tanto usando Python como usando um programa chamado curl, ou usando um navegador, ele faz na hora que ele precisa fazer a requisição. A requisição, no basicão, uma requisição usando o protocolo HTTP, ela é feita da seguinte maneira. Primeiro, a gente tem que dizer qual método que a gente vai usar. Então, aqui, nesse nosso código, o requests, ele encapsula isso para a gente através de uma função. Que essa função vai ser o nome do método HTTP. Aqui está sendo o método GET. Então, assim, você vê que foi bem transparente. É método GET do HTTP, função GET do request, né? Para ficar assim, para o programador ficar assim bem didático, né? Vamos lá. Então, esse primeiro passo, como é que a gente resolve usando o request? Usando o método. Se fosse outro aqui, por exemplo, seria post. Tá vendo? Olha o autocomplete do Tony me ajudando aqui, finalmente, né? Tá aqui, ó, get. Beleza. Isso aqui é o PF caminho. Como eu estou acessando o host pudim e estou acessando a raiz do host pudim, quem tem Linux e Mac já está acostumado, normalmente o host ele é representado pelo quê? Por essa barra aqui, né? No Linux, a raiz é a barra. No Mac, se eu não me engano, também, né? No Windows que é o diferentão, né? Tipo, é C2 pontos, D2 pontos. Mas a barra, ela significa o quê? Ela significa a raiz de algum recurso. Aqui é opcional. Se você não passar, o request vai entender que você está querendo, de qualquer maneira, acessar a raiz. No caso, aqui é a raiz desse site, certo? E a versão do protocolo. Isso aqui a gente também não precisa passar. O request passa isso aqui para a gente por debaixo dos panos. A gente consegue ver isso salvo engano, a gente consegue ver isso aqui no navegador, na aba do desenvolvedor. Se a gente aperta F12, deixa eu apertar F12 no lugar certo aqui, para não dar problema, a gente vai ver que a requisição, ó, quando a gente faz a requisição, aqui, ó, ele está fazendo a requisição no pudim, e ele aqui é uma pena, né? Ele oculta aqui o protocolo que a gente está fazendo a requisição. Mas o protocolo com certeza é o HTTP 1.1. Tá? Se ele pudesse mostrar isso aqui por debaixo dos panos para a gente, não tem problema. Vamos lá. E aí, o host no qual eu estou dizendo, e eu posso ter algumas coisas no cabeçalho. Por exemplo, o tipo de idioma que eu quero, que eu aceito, ou pelo menos o tipo de idioma que eu quero priorizar. Aqui está o PTBR. Aqui ele passa isso aqui, ó. Quer ver, ó? Request headers. Tá vendo, ó? Accepted language. Ele aqui, eu estou usando aqui o Brave. O Brave ele fala o seguinte, ó. Preferencialmente, português brasileiro.
Caso não consiga, traga o português genérico, né, que é o português de Portugal. E esse Q significa de qualidade, isso é 0,9 significa que a prioridade é esse aqui e poderia ter outros. Ó, inglês 0,8, japonês 0,7, por aí vai, tá? Isso aqui é uma informação que a gente passa para o servidor no momento da requisição, num cabeçalho do HTTP, para que o servidor, dependendo do que a gente passou, ele interprete de outra maneira. Por exemplo, isso funciona quando você entra num site, dependendo se você está com o navegador e esse navegador ele vai passar o Accepted Language português, e lá o servidor ele é capaz de trazer o site em diferentes idiomas, como por exemplo o Google, ele vai trazer o site todo em PTBR, ou dependendo ele vai trazer o site em inglês. Quem é que informa isso para o site saber se é para trazer em inglês ou em português? É o navegador, na hora que ele monta o pacote, isso é o cabeçalho da requisição. Tá? Aqui, de maneira gráfica aqui, seria isso aqui, ó, pacote da requisição. Como é que o navegador sabe, por exemplo, se eu estou usando... Como é que o site que eu estou acessando, site, por exemplo, do STF ou do STJ, ele sabe se eu estou acessando usando Chrome, Firefox, Internet Explorer. É o meu navegador que passa isso no cabeçalho. Então, por exemplo, ele está dizendo aqui que qualquer um desses navegadores aqui nessa ordem é para ele interpretar. Olha como é que o Brave faz. O Brave é danadinho. Ele diz que eu estou usando o Mozilla, diz que eu também estou usando o Chrome, entendeu? O WebKit é o Chrome genérico. A gente vai ver que usando o requests, ele vai dizer que é como se fosse um navegador chamado Python Requests, tá? Ele vai dizer que é. Mas a gente tem como meio que enganar o servidor, dizendo, não, olha só, eu estou no Internet Explorer. Tem como eu forçar isso, tá? Isso não é uma coisa assim não um demérito, não. Às vezes é necessário, porque às vezes o servidor só trabalha com algum tipo, só reconhece algum tipo de navegador. E a gente às vezes acaba tendo que forçar, dizendo, ó, estou usando o navegador tal, para ele poder trazer as informações para a gente, tá? Não é nada assim, nenhum crime fazer isso, não, tá? Mas vamos lá. E aí eu faço a minha requisição com todas essas informações, tá? E eu tenho a resposta. Obviamente, lembra aquele diagrama? Eu faço a minha requisição dizendo o método get, posso passar alguma informação adicional ou não, e o meu cabeçalho. No cabeçalho eu estou dizendo qual é o meu pacote, qual é o meu navegador, qual é o idioma que eu gostaria que o servidor trabalhasse, por aí vai. E aí o servidor responde. O servidor vai responder dizendo qual a versão do protocolo que ele vai te devolver, qual é o código de status, isso aqui é muito importante, e deixa eu diminuir aqui para poder mostrar para vocês. Opcionalmente, uma mensagem de status. Isso aqui é muito interessante quando entra num código de status que significa problema. E aí, ele vai trazer um cabeçalho. Esse cabeçalho pode ter N informações. Essas informações é o quê? Tipo da informação igual no cabeçalho do requisição. Tipo da informação, 2 pontos a informação. Então é como se fosse um dicionário. Não tem um dicionário do Python que é com 2 pontos? Só que aqui ele não está entre aspas e nem separado por vírgula, que é separado por quebra de linha mesmo. Tá? É um pouco mais artesanal, mais bruto. Tá? Então chave, valor, chave, valor, chave, valor. E às vezes o valor é multidimensional, separado por vírgula. Então tá aqui, ó. O servidor vai me dizer uma data, última modificação. Esse tag é como se fosse uma coisa usada para você saber se tem cache ou não. Opcionalmente, ele pode dizer qual servidor que ele está usando e se tem algum tipo de criptografia. Isso aqui varia de servidor para servidor. Pode vir menos, pode vir mais. Isso aqui é só um exemplo, tá? Mas essas informações aqui são muito importantes. E o próprio conteúdo,
que a gente pegou lá em forma de text. Mas dependendo, pode ser que não venha conteúdo nenhum, ainda mais se for um erro, tá? Vamos lá. Então, essas são as maneiras com que tanto um cliente faz uma requisição como um servidor pode responder. Um dos primeiros elementos que eu mostrei para vocês aqui, além da versão do protocolo, é o código de status. Vamos ver como é que isso funciona no request. Vamos lá. Então é o seguinte, eu tenho vários exemplos de requisições aqui feitas com a biblioteca request. A gente vai comentar aqui para a gente poder fazer uma por uma. Primeiro, vou fazer requisição para aquele site do Pudim de novo. Por sorte, tá? Poderia estar fora, né? Poderia, nesse exato momento, o site ter caído, alguma coisa assim, mas hoje, 23 de novembro, 11h10, 11h11, eu tomei aqui um status code de 200. Então, o que o 200 significa? O 200, na tabela de códigos de status, é um padrão internacional, significa que é uma resposta bem sucedida. Tudo que tiver entre o 200 e o 299 significa ok. Então, se eu quisesse, por exemplo, antes de pegar o text, isso é, o conteúdo literal de um site, saber se eu conseguir acessar ou não, poderia. If response.code for igual a 200, ou poderia ser, né? Maior ou igual a 200, and response.code menor ou igual a 299. Se entrar nisso aqui, eu poderia de boa pedir para imprimir o conteúdo, isso é, a resposta, o content daquela requisição. Status, perdão. Voltando aqui, só corrigindo, tá? Status code. Não é code, é status code. Só corrigindo aqui. Se ele fizesse assim, ele traria, certo? Por quê? Porque o código de requisição foi esses aqui, então deu tudo certo, eu posso trazer o conteúdo. Outras situações, vamos lá. Eu poderia ter também as situações de redirecionamento, tá? Quando eu entro, por exemplo, nesse endereço aqui, ó, github.com. Se eu entro aqui, ó, github.com. Ele, na verdade, quando eu entro nesse endereço, ele faz um redirecionamento para uma outra pasta. Aqui, por exemplo, já estou logado, é o meu GitHub aqui, ó. Nem sabia, tem um monte de gente que está começando a me seguir agora, mas beleza. Isso aqui é a rede social dos nerds. Isso aqui é o Instagram. Isso aqui é o Instagram dos programadores, tá? É o GitHub. Acho que não tem definição melhor do que essa, né, Sattler? Isso aqui é o Instagram dos programadores. Então, o GitHub, quando a gente entra, ele faz um redirecionamento. Acho que vocês já viram isso muitas vezes acontecer. Você entra numa página e te redireciona para outra, certo? Para a gente conseguir ver esse redirecionamento, eu tenho que fazer o seguinte. Primeiro, falar para o request que eu quero que ele não permita que um redirecionamento automático aconteça. Com isso, eu vou conseguir pegar, por exemplo, o código de status 301. Que se a gente olhar lá na planilha simplificada, tudo que está entre 300 e 399 significa redirecionamento. Se eu tirasse esse parâmetro aqui, o GitHub já iria me redirecionar, já ia dar tudo certo, porque o GitHub está online nesse exato momento, ia dar o 200. Aí eu não ia conseguir ver. Eu não ia conseguir ver o redirecionamento acontecendo. Então, para eu ver, eu tenho que dizer assim, ó, não permita redirecionamento. Trago o conteúdo, por exemplo, antes do redirecionamento acontecer. Tá? Poderia ser assim. Beleza? Vamos lá. Outra possibilidade de código
Essa aqui acho que vocês já ouviram falar muito. Quem já ouviu falar do famoso erro 404? Escreve aí no chat aí. Ou, bastante, né? Acho que todo mundo, né? Quem nunca, né? Alguém nunca tinha ouvido falar no erro 404? Pode escrever assim, eu nunca, eu não. É meme já, né? É meme. Agora vocês vão entender o meme. A gente viu que o 200, quando um servidor web HTTP responde 200, é o quê? Ok. Se responde 300 alguma coisa, é o quê? Redirecionamento. E se ele responde 400 ou mais precisamente o 404? É isso aqui, ó. Essa é a página da Marvel. Eu tentei entrar num PF, lembra? Isso aqui é o host, marvel.com. Lembra? Como é que o navegador está fazendo a requisição? Ele está indo no host marvel.com, só que o path que eu estou tentando acessar não existe. Eu poderia escrever qualquer coisa aqui também. Eu acho legal da Marvel que eles não têm um modelo só de conteúdo para o 404. Você fica dando F5, ele fica trazendo aleatórios aqui, ó. Eu achei isso sensacional, cara. Dá vontade de ficar dando. Aqui, ó. O olho de Atu não consegue ver sua requisição. Não é o que a gente acabou de fazer, ó. Aí se eu dar um F5 de novo, ó. Você não como é que é isso em português, gente? Eu sei o coisa. Digno, isso? Digno. Você não é digno, entendeu? Ó. Então, aqui, você fica dando F5 aqui, é aleatório, né? Então, às vezes, repete, né? Mas tem vários aqui, são muito legais, cara. Tem um aqui que é a mulher consertando aqui, pô, é muito legal. O Pudim também tem. Quer dizer, o Pudim, se eu colocar isso aqui, ele também tem uma página de erro 404. Quem é programador PHP conhece. Galera do PHP, que erro 404 é esse aqui? Quem é que está gerando por default esse 404 aqui? Qual é o nome do servidor web que tem esse endereço? Que tem essa página por default na instalação? 404. Vocês que são programadores PHP têm obrigação de responder para mim. Qual o nome do servidor web que tem essa mensagem default, se o cara não customizar, igual a Marvel fez? É um servidor chamado Responde aí. Larissa, Sattler. Servidor chamado Era uma. Exatamente, o Apache. Esse mesmo, Marco. O Apache, por default, ele vem com uma pagininha HTML genérica de erro 404. Se o programador não customizar ela, ele traz isso aqui. Aí, pô, o GitHub, por exemplo, tem uma legalzona. É meio uma homenagem à Guerra nas Estrelas, quer ver? Ó? 404, a página que você está olhando. E vocês querem ver que esse código é de verdade? Vou mostrar, ó. F12. F12. Ele até tem uma animaçãozinha aqui, ó. Se eu atualizar aqui, ó, e olhar a aba do navegador, pessoal, de cara aqui, ó, qual o erro aqui, qual o status code que ele trouxe? 404. Tá vendo? E como é que eu consigo controlar isso no Python? Aqui, ó, status code, ó. Você vai ver, ó, ele vai voltar um inteiro. Aqui, ó, 404. Então poderia, if tal, ó, a página não existe. Beleza? Então você vê que a gente já consegue, com essa biblioteca, já ter um controle na hora que a gente for fazer alguma requisição, algum serviço web. Para a gente tratar, inclusive. E o erro 500? Eu acho que alguns de vocês já devem ter visto, né? O Gabriel gerou isso aqui para mim ontem. Quebrou esse galho para mim e gerou esse erro aqui 500, ó. No site dele. O Gabriel tem esse site aqui dele aqui, ó. O erro 500, ele é uma coisa interessante. O Apache ele não tem uma página default para erro 500.
Se o navegador ele recebe um erro 500, aqui ó, failed, tá vendo? Failed. Aqui ó, status code 500, internal server error. Pessoal, o que gera um erro 500? Qualquer erro. Eu não sei como é que o Gabriel fez esse arquivo PHP, mas, por exemplo, se fosse um servidor web feito em Python e a gente tivesse isso aqui, ó, quer ver, ó? Import, vou dizer um módulo que não existe, tá? Tá vendo? Ele levantou uma exception, né? Isso aqui, se fosse para devolver uma página HTML, o servidor web poderia ser Apache com Python, poderia ser Flash, qualquer coisa. Ele iria colocar na resposta do servidor um erro 500. Significa o que o erro 500? É um erro interno no servidor. O que é um erro interno no servidor? Qualquer erro de programação no servidor, tá? Qualquer erro de programação no servidor. Então, quando vocês lidarem com isso aqui, vocês já sabem o seguinte. Tem algum problema de programação, de banco de dados, lá nesse endereço que eu estou tentando acessar. Isso é um erro 500. Beleza? Bem, então mostrei para vocês assim, os principais tipos de código de status que podem vir numa requisição web, tá? Se vocês quiserem ver a tabela completa, que acho que ser humano nenhum no planeta é capaz de decorar isso, pode ir aqui no Wikipedia, aqui, ó, List of HTTP Status Code. É uma lista, aqui, ó, é essa lista aqui, ó, tá vendo? E essa lista ela é feita desse jeito para ficar em aberto mesmo, para poder novas versões do HTTP eles irem incrementando. Por isso que tem esse pulo de 100, 200, 300. Então aqui tem várias possibilidades. Ó. 403, ó, forbidden, é proibido. Você tentar entrar numa página que precisa de autenticação e você não tem. Então pode ser o 403 como pode ser o 401. Entendeu? São as várias possibilidades. Mas você vê que ele está naquela lista de que não é um erro de programação, um erro no servidor. Porque a lista de quando é um tipo desse é o erro 500 mesmo. Ó. Erro interno, não foi implementado, timeout, por aí vai. Então, assim, são categorias diferentes de problemas, né? Por isso que se for decorar, vale a pena decorar assim, ó, por faixas. Beleza? Então, vamos lá. E o cabeçalho? A gente não falou do cabeçalho, que aqui aparece aqui, ó. Aqui no Chrome, no Brave aparece aqui, ó. Request headers. E tem também o cabeçalho da resposta, certo? Response readers. Como é que a gente acessa isso usando o request? Vamos lá. Duas maneiras. Uma, tá? Na verdade, três maneiras. Fiz a minha requisição, eu tenho o meu objeto lá. Esse objeto, ele tem requests. Aqui, ó. Ele tem um cara chamado headers. Tem um cara chamado headers. Se eu imprimir, não, perdão. Response headers, meu objeto. Se eu imprimir aqui, ele vai trazer, por causa do print, lembra aquele método str? Lembra aquele método str, aquele underscore str, underscore? Ele vai trazer uma representação desse objeto em forma de dicionário. Mas esse cara não é um dicionário normal, tá? Tradicional. Então, tá vendo? Ele traz aqui, ó, data, servidor, última modificação. Isso aqui não é igualzinho o que tá aqui, ó. Data, última modificação. Ele traz igualzinho. Mas isso aqui, no caso, na requisição, usando o request. Tá? Uma maneira que eu posso listar esses caras, já que ele pode se comportar como um dicionário. Aquilo que eu ensinei para vocês lá na aula de dicionário.
A gente faz aquele for chave valor em cima do método items, né? De um dicionário. Aí ele vai trazer assim, ó. Aqui, ó. Chave valor, chave valor, chave valor. Agora, qual a diferença bacana desse cara? Vou mostrar para vocês. Eu agora quero acessar um cara que não é HTML, é um PDF. Esse endereço aqui, ó. Vou mandar para vocês aqui, ó. Esse endereço aqui, ó. Se eu abrir esse endereço aqui, vocês vão ver que ele vai trazer um PDF. E a requisição do PDF ela já começa a ser diferente. Por quê? Deu ok, tá? Tudo certinho. Mas vocês vão ver que ela vai ter algumas coisas como, por exemplo, o Content Type. Tá vendo aqui, ó? Content Type, Application PDF. Isso aqui é muito importante. Porque isso aqui a gente consegue saber qual é o tipo do conteúdo que uma requisição está trazendo. Então aqui, por exemplo, eu vou desconvertar isso aqui. Ctrl 3. E eu vou acessar um item do meu cabeçalho chamado Content Type. E vou ver se esse cara, dentro dessa string, ele tem a substring Application PDF. Se tiver, eu vou dizer, ó, esse cara é um PDF. Ele é um PDF. Agora, olhem que coisa interessante. Print. Responsive Headers. Vamos procurar aqui o Content Type. Data. Aqui vocês estão vendo que o Content Type está em minúsculo. Mas tem site igual o Pudim que traz em maiúsculo, traz assim. Eu ensinei para vocês o quê? Que dicionário ele é sensível à caixa, certo? Então, assim, não existe, teoricamente, não existe uma chave escrita dessa maneira lá. Se eu rodar, será que vai funcionar? Vai. Por quê? Porque, na verdade, esse cara aqui, se a gente pedir para mostrar o type dele, ele é um objeto de uma classe. Olha o nome da classe. Case Insensitive Dict. Ele não é um dicionário tradicional do Python. Ele é uma implementação customizada de um dicionário que é insensível à caixa. O que isso aqui significa? Significa que eles fizeram uma implementação tão legal nesse request que você consegue acessar as coisas desse cabeçalho sem se preocupar se tá em minúsculo ou maiúsculo. Isso é muito legal. Por quê? Porque esse site aqui que está trazendo esse PDF aqui, da W3org, está trazendo Content Type em minúsculo. Mas o Pudim, quer ver? É porque o Pudim aqui ele não está trazendo o Content Type. Deixa eu ver se aqui no Chrome, deixa eu ver se aqui no Wikipedia está trazendo o Content Type aqui. Só um minutinho. Aqui trouxe minúsculo também, mas eu peguei uma situação ontem que ele estava trazendo Content Type com letra maiúscula. E aí você não precisa se preocupar com isso. Por quê? Porque esse cara aqui, ele vai trazer, você vai conseguir acessar sem se preocupar com a caixa, tá? Então você consegue acessar os itens como se fosse um dicionário, mas sem se preocupar com a questão da caixa. Então a gente viu a questão do conteúdo, vimos a questão do status code e vimos a questão do cabeçalho. Agora vamos ver o seguinte. Vamos ver que podemos também passar para o cabeçalho, porque lembra, além de existir o cabeçalho da resposta, nós também podemos passar informações no cabeçalho da requisição. Então é o seguinte, vamos lá. Esse site aqui, ó,
passar o link para vocês, ele traz a seguinte informação, um site utilitário, assim, quebra-galho da internet, uma dessas ferramentas úteis para programadores, que ela traz, se você rodar, ela vai dizer para você qual é o seu user agent. O que é o user agent? É como se fosse o cliente HTTP que está acessando esse site. Para ele, eu estou no Windows 10 usando esse cliente aqui, que é uma mistureba de Apple, Kit com não sei o que, com Safari. Se eu abrir aqui, por exemplo, no Edge, para vocês verem que isso aqui varia mesmo, quem tiver no Mac não vai aparecer o Windows aqui, já vai aparecer outro. Se eu abrir aqui no Edge, não quero que você seja meu default nunca. Ele vai aparecer o seguinte, ó. É engraçado, né? Parece que eu estou no Chrome, porque o Edge agora ele usa o engine do Chrome, né? Mas tá aqui, ó. Navegador. Edge, tá vendo? Enquanto lá no outro, navegador, tá como se fosse Chrome, tá? Como é que ele sabe essa informação? Porque o navegador está passando isso no cabeçalho da requisição. Vou fechar aqui o Edge. Quando eu rodo isso aqui usando deixando que o próprio request passe o default, olha que interessante. Ai, meu filho, roda. Ele vai trazer o HTML. Isso aqui não é um navegador, né? Isso aqui ele vai trazer o código-fonte, né? Que seria a mesma coisa de eu chegar aqui e fazer, ó, exibir código-fonte. É a mesma coisa, certo? Aí, olha que interessante. Ele diz que o nome do meu cliente é um tal de Python Requests, como se esse fosse o nome do meu navegador. Tem como eu dar uma forçada para eu dizer, não, olha só, não é o Python Request que eu estou usando, não, é o Chrome? Tem. O que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui e, no meu cabeçalho, dizer que meu user agent é o Chrome, versão 7, 107, alguma coisa. Aí vai chegar lá do outro lado, o servidor vai receber, desculpa aqui, eu apaguei a variável URL. O servidor ele vai receber esse valor e ele vai confiar. E ele vai interpretar como isso. Então aqui, ó, ele já está dizendo aqui, ó, não, você está usando o user agent Chrome 107, porque foi o que eu passei no meu cabeçalho. Então eu posso passar informações no meu cabeçalho através do parâmetro headers e passar quantas coisas eu quiser dentro de um dicionário. Beleza? Isso é uma possibilidade. Isso aqui é muito útil, porque às vezes você tem que passar coisas como pedir para não fazer cache, por aí vai. Tá? Então, isso é mais uma possibilidade do request. Lembrando, a gente vai usar o request para a gente, por exemplo, acessar serviços web, por exemplo, da dados.gov, para a gente pegar, sei lá, o índice do IPCA ou qualquer coisa para a gente poder fazer um cálculo para a gente fazer correção monetária e por aí vai. E também poder tentar recuperar informações de páginas web HTML. Aí a gente vai ter que também usar um outro módulo, que é o Beautiful Soup, que não tem integração via serviço REST e que a gente precisa pegar alguma informação que está naquele site, só que de maneira dinâmica, via código. Eu, por exemplo, vou ensinar vocês a acessar acessar a aplicação antiga do TST, que não tem integração via MNI, para a gente conseguir, através de um número de judicial de TST, a gente conseguir pegar o nome do autor, o nome do réu, por aí vai. Tá? Tudo isso por debaixo dos panos. Por debaixo do pano não, a gente vai usar o request sempre. Vai ter sempre lá, import request. Tá? Vamos lá. Com requests, eu falei da questão que a gente pega o status code, a gente pega a resposta, pega o cabeçalho, manda cabeçalho, e a gente pode utilizar diferentes métodos, que é aquele princípio da requisição, lembra? Método, path, protocolo HTTP, cabeçalho.
Então, eu posso dizer para o servidor que eu quero fazer um GET, mas eu posso dizer para o servidor que eu quero fazer um POST também. Aliás, é uma coisa que virou um termo, né? Um termo, não sei se coloquial, por aí vai, que é postar, né? Vou postar isso, vou postar aquilo. Essa palavra post, que virou, né, virou um verbo em português, isso vem do protocolo HTTP, tá? A origem do termo post, de postar isso, postar aquilo, ela vem do protocolo HTTP. Por quê? Além do método GET, a gente tem um método chamado POST. Porque quando a gente quer enviar alguma informação para um servidor web, por exemplo, uma foto, por debaixo dos panos, o aplicativo, o site, o formulário, ele vai estar fazendo uma requisição a um determinado servidor, uma requisição do tipo POST. Por isso que vem esse termo postar, tá? Não sei se alguém não sabia dessa informação. Se não sabia, põe no chat aí. Então vamos lá. Diferentes tipos de métodos do HTTP. Primeiro é o GET, que a gente usou aqui já algumas vezes. O GET, a interpretação do GET no padrão internacional da HTTP significa o quê? Que você está querendo solicitar um recurso específico. E a ideia do GET é retornar dados daquele recurso. Não é ficar recebendo informações para fazer alguma coisa. Isso aí vai ser mais trabalho do POST. Antes do POST, então aqui, ó, se a gente rodar, faço o GET, pudim, e entra lá o conteúdo. Tranquilo. Antes do. O POST, vou deixar o red para depois, o red para depois, é o seguinte. O POST, a ideia é você o quê? Enviar informações que podem ser de forma chave-valor ou poderia até ser num multipart. Poderia ser um binário. A gente usar o open, pegar o conteúdo e mandar também. Mandar uma foto, por exemplo. Então aqui, esse exemplo real, online. Eu tenho esse formulário, tá? Esse formulário aqui de mentirinha. Você preenche algumas coisas. Quer ver, ó? Nome do cara. Você coloca aqui, bababá. E-mail, alguma coisa, @algumacoisa.com. E aí eu escolho algumas coisas aqui. Eu vou deixar o F12 e vocês vão ver o seguinte. Quando eu der F12 aqui, vocês vão perceber que ele vai fazer o seguinte, ó. Quando eu clicar aqui no Submit. Ele vai ter até uma resposta, mas olha o tipo do método que o navegador usou. Ele usou o GET? Não, ele usou o POST. E quando ele usou o POST, ele mandou informações? Mandou informações, tá? Essas informações ficam aqui nessa aba chamada Payload, aqui pelo menos no Chrome e no Brave. Que ele mandou essas informações serializadas do formulário. Então, por exemplo, eu preenchi lá, lembra lá, Cust Name, eu preenchi isso aqui, eu preenchi o e-mail do cara, escolhi o tamanho da pizza lá e o recheio lá, pequena e bacon, né? As outras cores ficaram vazias. Esses caras aqui, eles vêm do quê? Vêm do nome do formulário, que é uma coisa que a gente vai ver quando estudar HTML. Tá vendo aqui, ó, Cust Name. E o formulário, no código da HTML, vocês vão ver aqui, ó, método POST. Então, isso tudo influencia para o navegador saber o quê? Que ele vai chamar um path chamado POST e vai mandar todas essas informações. Não é tão quando a gente dá F5, às vezes aqui, dependendo, aparece, você quer mandar aquela requisição novamente? Deixa eu ver se eu consigo simular isso aqui.
nem sempre aparece no navegador, porque ele fala assim, caso você tenha feito uma compra, pode ser que a compra se repita, alguma Por quê? Porque ele está enviando aquelas informações. E como é que a gente simula o que eu acabei de fazer, só que usando Python? Eu uso o método post do request, não mais o get, e eu passo como parâmetro um cara chamado data, eu passo um dicionário, poderia ser mais de um. Aqui eu passei só o nome do cara, poderia ser aquele, acho que é size, né, que é o tamanho da pizza. Poderia passar aqui, ó, small, igualzinho, fiz no navegador. Estou replicando o que eu fiz no navegador usando aqui no Python. Então, se eu rodar, ele vai trazer aquela resposta com alguns dados preenchidos aqui, ó, do formulário. Ó. O e-mail que eu coloquei aqui, ó, fake, @fake, e o tamanho da pizza. Por coincidência, esse navegador está trazendo a resposta num formato chamado JSON, que a gente vai estudar ainda, tá? Mas isso aqui é importante por quê? Porque tem eu já tive que lidar com vários pseudo-serviços, sites, em que para eu poder conseguir uma informação, eu tive que simular, no caso lá foi PHP, mas poderia ser Python, como se eu estivesse entrando com o meu navegador, preenchendo um formulário, dando OK para poder pegar os dados. Eu tive que fazer isso via código, tá? Isso foi para pegar um índice de alguma coisa usado lá pelo pessoal do setor de cálculo da PGE do Rio de Janeiro. Não lembro agora de cabeça qual foi. Mas o único jeito de funcionar seria isso. Seria eu simulando como se eu estivesse fazendo um post de um formulário. E aí, para isso, aqui no Python, usando request, por exemplo, eu tenho que chamar o método post e passar os dados aqui no data. Beleza? Vamos lá. Tem um método interessante no HTTP que é o método red, né, de cabeçalho. Então é o seguinte, o head é o seguinte, eu chamo esse método e ele só me retorna o cabeçalho dos dados. Eu não vou ter o conteúdo. Então se eu acessar aqui o do Pudim, eu consigo acessar o headers, mas o conteúdo não volta. Isso aqui é interessante para quê? Se caso você precisa ver só alguma informação que vem no cabeçalho e você quer ignorar o conteúdo, você usa esse método que o servidor web ele vai só processar a questão do cabeçalho. Isso acaba sendo mais rápido do que dar um get, porque o get envolve ele processar tudo para devolver informação. E às vezes a informação é grande. Então, esse cara aqui para acessar o cabeçalho é muito mais rápido que você acessar com um get, por exemplo. Tá? É só uma possibilidade. Vamos lá. Esses outros dois métodos, eles têm mais a ver com a gente utilizando serviços. Que a gente vai ver um pouco mais para frente. Quando você usa serviços, você tem um conceito, além do get e do post, você tem você tem o conceito do put e do delete. Qual a ideia do put e do delete? É você informar para o servidor que você quer no put alterar, como se fosse editar um determinado recurso no serviço. O que seria um determinado recurso no serviço? Esse servidor aqui de mentirinho, JSON Placeholders, se você acessar aqui esse endereço users, ele vai te trazer uma lista de usuários. Se você escolher um identificador qualquer, aqui ó, 3, que é a tal da Clementine, ele vai trazer um recurso único, que é a usuária 3. Isso aqui já é um servidor web, tá? Então, se eu quisesse dizer para esse servidor que eu quisesse alterar, e ele até deixa eu dizer, mas ele não altera de verdadeinha, porque se ele deixasse internet, todo mundo ia sair zoando, né? O pessoal ia colocar a besteirinha aqui, coisa que não pode. Então, se eu quisesse dizer para esse servidor que eu quero alterar o usuário 3, eu utilizaria o método put, aqui no caso seria o 3, né, o usuário 3, e eu passaria dados, igual eu fiz no post lá, usando data. Então eu quero que altere o nome dela para novo nome. Então se eu fizer isso aqui, até funciona. Ele vai rodar, só que se a gente rodar lá, ele não vai atualizar, porque esse site ele ignora o que você faz. Eu pretendo mais para frente, só que o problema é que eu teria que ser sem gravação, né? Talvez colocar um serviço web lá no site do Gabriel e vocês poderem conseguir alterar usando isso aqui.
usando um put e um delete, ou um post também, né? Tá? O post, a ideia do que o post seria o quê? Criar um novo. O put é alterar e o delete é remover. Beleza? Então, esses são. Tem mais métodos, tá? Tem um PET, mas esses são os principais métodos no que tange o protocolo HTTP. Vamos lá. Quando a gente acessa uma URL HTTP, muitas vezes a gente acaba lidando com isso aqui, né? Não sei se vocês já viram. Vocês acessam um endereço, aí no meio do endereço tem uma interrogação, e aí tem assim, ó, alguma coisa igual um valor, aí tem E, outra coisa igual um valor, pode ter um E comercial igual. Quem já viu isso alguma vez? Ou já prestou atenção e viu esse detalhe numa URL? Escreve aí no chat aí. Ou, quem viu, aí quem viu diz sim, ou quem nunca viu diz não aí. Só para eu ter uma noção, né? Já que eu não consigo ver a cara de vocês. Consigo ver a face, assim, para ver se no link da apresentação. No próprio link da apresentação tem isso. É verdade. Qual a ideia disso? A ideia é que quando você faz um get para um endereço, você pode passar parâmetros no próprio endereço. Você começa dizendo que os parâmetros vão vir a partir dessa interrogação. Isso é tudo para cá é o endereço. Da interrogação em diante são parâmetros. Parâmetros no esquema que é dicionário. Chave, valor. Chave, valor. A única diferença é que não tem o ponto não tem a vírgula aqui para separar. O separador é uma interrogação. Então vamos ver como é que é isso no mundo de verdade. Vamos lá. E as facilidades que o request traz para gente. Então eu tenho aqui o módulo request. E eu poderia, se eu quisesse, fazer uma requisição para esse endereço. Ó. https google.com search parâmetros. Qual parâmetro? Q é igual a PGE mais RJ. O mais significa, nesse contexto aqui, o espaço. Tá? Então, se a gente for aqui e abrir, é esse endereço aqui. Ó. Ele vai trazer isso aqui no navegador. Ele interpreta e renderiza o HTML, né? As cores, as coisas bonitinho. Se eu colocar aqui, ó, ponto text, comentar o resto aqui para ele não rodar isso aqui tudo por enquanto. Demora um pouquinho, né? Aí traz lá o código enorme lá do Google, né? Google, não sei o que, blá blá blá, blá, né? Aquele código enorme do Google, certo? O request, ele tem um quebra-galho para você não ter que ficar montando os query string dessa maneira. Qual é o quebra-galho dele? Você cria um dicionário qualquer, aqui eu coloquei ele numa variável chamada query string, e na hora que você usa o get, você passa um parâmetro chamado parents, né, que significa parâmetros em português. E você passa aquele dicionário. Ele vai se preocupar em montar isso aqui. E tiver que colocar o E comercial, ele vai fazer. Então vocês vão ver que se eu chamar o parâmetro, o atributo URL, para ver qual URL que ele montou do meu response, ele vai trazer isso aqui, ó. HTTPS, nananana. Isso é a mesma coisa que eu fiz lá em cima, só que de forma dinâmica. Isso é, eu não precisaria ficar concatenando em string se eu precisasse ficar pegando isso aqui do usuário. Isso é, o usuário falar, digite o termo que você quer buscar no Google. Entendeu? Eu não precisaria. Isso aqui seria o quê? Q é igual a termo buscado, alguma coisa assim, entendeu? Fica muito mais fácil e mais limpo, né? Você usar isso aqui. Outra possibilidade, vamos lá. E se eu quisesse passar mais de um parâmetro? Eu tenho aqui uma query string com 1, 2, 3 parâmetros. Parâmetro SL, valor é M. SL significa Source Language. TL,
target language, isso é, de inglês para português, traduza esse texto aqui, ó, the books on the table. Vamos ver qual URL que ele vai montar aqui. Montou essa aqui, ó. É uma pena que o Tony dá uma zoada aqui no link. Se você clicar, ele abre o navegador, né? Mas beleza. E aí essa URL é o seguinte, ó. Bora, Google Translate. Carrega logo. Aí, ó. The Books on the Table, com texto traduzido. A gente até consegue ver esse, assim, no meio do HTML a resposta aqui, né? Se a gente colocasse aqui para imprimir, entendeu? Tá bem aqui no meio aqui do HTML, né? Teria que, obviamente, usar uma biblioteca que pudesse extrair, né? Fazer o web scraping desse conteúdo. Mas o Google Translate tem uma API, mas se não me engano, acho que é paga a API deles, tá? Infelizmente a vida tem essas coisas. Mas assim, isso é só para mostrar uma maneira de como eu montei uma URL enorme de uma maneira programática usando dicionário, tá? Vamos lá, outra possibilidade. Aqui, isso aqui é muito útil. Olha o seguinte. E se eu precisasse usar o e-comercial como parâmetro? Sabe como é que eu teria que montar se eu fosse fazer string na mão? Eu teria que todo o e-comercial trocar por %26. O Requests faz isso para mim automático. Então, se eu fosse fazer na mão, eu teria que fazer assim, ó. Mas o que eu fiz? Eu passei aqui meu dicionário, parâmetro, C e A. Aí ele foi e montou a URL direitinho. Não é à toa que se eu carregar aqui no navegador, foi direitinho. Então, assim, para mostrar assim, as várias vantagens que a gente tem e os recursos que o Request traz para a gente quando a gente precisar acessar um recurso web. Bem, a questão de API, eu acho mais prudente a gente deixar para a próxima aula, tá? Para na próxima aula a gente começar a usar a API REST e a gente, por exemplo, acessar uma API aqui para poder pegar um endereço a partir de um CEP, ou pegar a capital de um país a partir do nome do país, ou coisas mais complexas, né? Pegar coisas aí, índices do IPCA, índices da poupança, para poder de fato usar no contexto do domínio do contencioso, né? E aí, depois a gente vai ver, isso já vai ser a parte final do curso, que infelizmente nem tudo são flores e a gente vai ter que fazer o que se chama de praticamente uma escavação no resultado HTML de uma determinada página. E a gente, no meio daquele HTML, pegar o dado que a gente quer. Como, por exemplo, o nome do autor e o nome do réu de um processo do sistema antigo TST. É isso. E aí a gente faz uma conversa, uma avaliação e vai ser o final do nosso curso, né? É isso, meus alunos. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Parar de gravar aqui.